E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos juntos montar um guia prático para o bem-estar, sabe? A ideia é pegar as melhores peças, as melhores ideias de algumas das mentes mais incríveis da psicologia para a gente conseguir construir uma visão moderna e, o mais importante, funcional do que realmente significa viver uma vida boa. E para começar, já vou soltar uma pergunta que dá o que pensar. A felicidade é um objetivo que a gente deve sair correndo atrás? A resposta, olha, talvez não seja bem a que a gente imagina. E é justamente por isso que essa é a pergunta perfeita para a gente começar essa nossa análise. Então vamos lá. Qual vai ser nosso caminho? Primeiro a gente vai redefinir o que é felicidade, para ir além daquela ideia de euforia o tempo todo. Depois vamos mergulhar na busca por um sentido, um propósito. Na sequência, vamos entender por que o estresse moderno é tão diferente e perigoso. E aí, com tudo isso em mãos, a gente vai organizar as ideias nos pilares do bem-estar e, no final, juntar tudo numa síntese bem prática. E o nosso primeiro tijolinho nessa construção vem direto da psicologia positiva, mais especificamente do trabalho de um cara chamado Tal Ben-Shahar, que basicamente nos convida a repensar totalmente o que a gente está buscando de verdade. Sabe, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é mudar o alvo. Em vez de ficar caçando aquela alegria constante, que é um sentimento que vem e vai, o foco se torna o bem-estar. E o que é bem-estar? É um estado de ser mais estável, mais completo, que inclui ter um propósito, ter relacionamentos saudáveis, estar sempre aprendendo e, olha que crucial, aceitar todas as nossas emoções, não só as boas. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, tem um mito, né? A ideia de que felicidade é viver num estado de euforia sem fim e que a gente tem que correr atrás disso. Do outro, a realidade que a ciência mostra. Felicidade é, na verdade, um estado geral de bem-estar. E o mais doido, não se persegue diretamente, se constrói, aos pouquinhos, com os nossos hábitos e valores do dia a dia. Beleza, vamos agora para o nosso próximo especialista, para a gente adicionar uma camada ainda mais profunda nesse nosso guia, o papel fundamental do propósito ou do sentido na vida, como explicou tão bem o Viktor Frankl. E é importante entender de onde Viktor Frankl falava. Ele não era apenas um psiquiatra, ele foi um sobrevivente do Holocausto. E foi a partir dessa experiência, a mais extrema que se pode imaginar, que ele criou a logoterapia, uma linha terapêutica inteira focada em encontrar um sentido para viver. E essa ideia dele é resumida de forma brilhante nessa frase: quem tem o porquê para viver consegue suportar quase qualquer como. Isso mostra que ter um propósito não é um luxo, um bônus, é uma necessidade psicológica, é o que nos dá a força para aguentar as dificuldades da vida. Ok, com essa base do propósito bem estabelecida, vamos olhar agora para um dos maiores sabotadores do bem-estar hoje em dia, o estresse. E a gente vai fazer isso pela ótica de um neurocientista, o Robert Sapolsky. Esse slide aqui mostra a diferença que é crucial. Pensa numa zebra na savana. O estresse dela é agudo. Um leão aparece, ela corre, o corpo dela dispara. Mas se ela escapa, o estresse passa e ela volta a relaxar. O nosso corpo foi feito para isso. O problema é que a gente vive com o estresse do humano moderno, uma pressão psicológica que não é um leão, mas é constante, tá lá o tempo todo e nunca desliga de verdade. Então o pulo do gato é esse. A recuperação não é um luxo, é uma parte essencial do ciclo do estresse saudável. O grande problema do estresse crônico, esse que a gente vive, é que ele simplesmente elimina a fase de recuperação. A gente fica preso num estado de alerta constante e isso, claro, esgota todos os nossos recursos. Certo, a gente já entendeu melhor o que é felicidade, a importância do sentido e o perigo do estresse crônico. Mas como a gente organiza tudo isso num modelo prático que dê para usar no dia a dia? É aí que entra o Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva. Ele nos dá, digamos, a planta baixa do nosso guia, o esqueleto da coisa toda, com o modelo dele que se chama PERMA. É uma estrutura para a gente organizar os componentes de uma vida que floresce. E esses são os 5 pilares. P de emoções positivas, os momentos de alegria. E de engajamento, que é aquele estado de flow quando a gente se perde fazendo algo que ama. R de relacionamentos, os bons, claro. M de meaning, que é o sentido, o propósito que a gente já viu com Frankl. E A de accomplishment, de realização, aquela sensação de conquista. Juntos, esses pilares sustentam uma vida de bem-estar. Aí, claro, surge uma pergunta super importante.
Tá bom, se a gente está focando tanto no positivo, o que a gente faz com a raiva, com a ansiedade, com a tristeza? Porque vamos combinar, elas aparecem, né? E é aqui que uma outra abordagem, a terapia de aceitação e compromisso, ACT, do Stephen Hayes, entra com uma ideia muito poderosa. Basicamente, ela diz que tentar empurrar para baixo ou fugir das emoções difíceis não só não funciona, como, na verdade, aumenta o nosso sofrimento. A chave, segundo a ACT, não é evitar, mas sim aceitar. Certo. Agora chegou a hora da gente juntar todas essas peças. Ver como essas diferentes visões de especialistas não brigam entre si, mas na verdade criam um quadro único, coeso e muito, muito poderoso do que é o bem-estar. E essa tabela aqui é o nosso grande mapa da mina. É o momento que tudo se encaixa, sabe? A gente tem o Ben-Shahar redefinindo nosso alvo, o Frankl nos dando a fundação, que é o propósito, o Sapolsky nos alertando sobre o grande obstáculo, que é o estresse em recuperação, o Seligman nos dando a estrutura, os pilares, e o Hayes nos ensinando a lidar com a jornada emocional completa, com o bom e o ruim. E assim a gente fecha com uma reflexão final, que talvez seja a mais importante. Bem-estar não é algo que se acha por aí, como se fosse um tesouro perdido. É algo que se constrói, tijolo por tijolo, com nossas escolhas, nossos hábitos. A pergunta que fica no ar, então, é: o que será construído a partir de agora?